Então, a oração subordinada adjetiva pode ser classificada em explicativa ou restritiva. E esses nomes não são à toa. Eles expressam aí exatamente o que essas orações vão fazer para a oração principal. Funcionam basicamente como adjetivos que restringem ou que explicam melhor um termo da oração principal. A explicativa traz uma informação geral sobre o termo da oração principal, ou seja, esse termo ele recebe uma explicação de aprofundamento. Já a restritiva limita o sentido desse termo, especifica alguns elementos restritos do termo a que se refere essa oração subordinada adjetiva. Pode ter ficado um pouco nebuloso, a gente resolve isso olhando os exemplos. Comecemos com a oração subordinada adjetiva restritiva. É aquela que cumpre com a função de adjunta de nominal da oração principal, estabelecendo o papel de restringir o sentido do substantivo a que se refere. Então, no exemplo, gosto dos animais que vivem no mar. Oração principal, gosto dos animais que vivem no mar, oração subordinada. Vejam que, nesse caso, como o adjetivo normalmente é um termo acessório, quando você lê apenas a oração principal, você nem sente falta dele, né? Gosto dos animais, a oração possui a estrutura completa. No entanto, que vivem no mar, temos uma oração que depende sintaticamente da oração principal. Por isso a gente fala que a oração subordinada é aquela que é interdependente. Porque a hora principal precisa dela, a hora ela precisa da principal. Voltando aqui à estrutura da restritiva, temos em que vivem no mar. Esse que é o pronome relativo, retoma o termo antecedente, animais, os animais. Vejam que gosto dos animais que vivem no mar restringe o sentido da palavra animais. Não quer dizer que eu gosto de todos os animais e que todos os animais vivem no mar. Quer dizer que eu gosto apenas daqueles animais que vivem no mar. Esse sentido de restrição ele é inserido no termo os animais graças ao pronome relativo e à oração subordinada adjetiva. E temos também aí a oração subordinada adjetiva explicativa. É aquela que cumpre com a função de adjunta de nominal da oração principal, estabelecendo o papel de explicar o sentido do substantivo a que se refere. Claro que parece um pouco redundante essa definição, mas a gente vai para o exemplo para entender melhor. Eu tentei manter uma oração semelhante à oração anterior para que você perceba com clareza a diferença de sentido entre a explicativa e a restritiva. Vamos lá ao período. Gosto dos animais que muito nos ensinam todos os dias. Opa, agora eu estou me referindo a todos os animais, porque eu não tenho mais uma oração com sentido de restrição. Então, são todos os animais. O que muito nos ensinam todos os dias se refere a todos eles e traz uma explicação sobre o termo que eu vinha usando, sobre o termo antecedente, os animais. Então, você pode perceber que não só há uma diferença sintática nessa classificação, mas essa diferença sintática ela se estabelece por meio de uma diferenciação semântica. Ora de restringir o sentido do termo antecedente, ora de explicar o termo antecedente, sempre introduzido por um pronome relativo e sempre cumprindo com a função de adjunto adnominal. Há ainda um macete aí para a gente diferenciar uma da outra, que é sempre batata para você não ter dificuldade. Não sei se você percebeu, mas quando eu mostrava os exemplos, uma delas apresentava vírgula logo antes do pronome relativo e a outra não. Isso não é uma coincidência. Sempre vai acontecer dessa maneira. A vírgula, portanto, se torna um elemento decisivo para você diferenciar a explicativa de restritiva. Toda vez que a oração subordinada adjetiva aparecer entre vírgulas, ela será explicativa. Quando ela aparecer sem nenhuma vírgula ligando a oração
subordinada à oração principal, ela será restritiva. Essa regra é absoluta, portanto, você pode usá-la sem medo de errar, que você vai diferenciar e classificar corretamente a sua oração subordinada adjetiva. Lembro também que eu digo entre vírgulas, porque é possível que a oração subordinada adjetiva apareça bem no meio da estrutura da oração principal. Eu posso falar, por exemplo, os animais que comem carne são carnívoros. Vejam bem, oração principal, os animais são carnívoros. Oração subordinada, que comem carne, que veio bem no meio da oração principal. Nesse caso, sem vírgula, restritiva, até porque se fosse explicativa não teria coerência. Mas se fosse uma explicativa, viria com vírgula antes do pronome relativo e ao final da oração, mesmo que dentro da oração principal. Viu como a oração subordinada adjetiva fica fácil? Tendo as manobras corretas, a gente consegue classificá-la sem problema. Então é isso. A gente fica por aqui, galera. Vamos encerrar essa videoaula. A gente se vê numa próxima videoaula aí, tratando de orações subordinadas, porque o assunto ainda não acabou. Até lá, grande beijo!